Hello, pessoal. Good morning. Vamos para mais uma aula de inglês, onde nós iremos dar continuidade à unidade 8. Unidade onde nós estamos estudando sobre alguns jobs, né? Alguns tipos de profissões. E também estamos aprendendo os pronomes he e she, né? Diferenciar cada um deles. Quando é que a gente vai usar o he e quando a gente vai usar o she, tá certo? No início aqui da unidade, né, nós vimos a menina apresentando a profissão dos seus pais, né? Então, ela falou um pouco, apresentou cada um dos seus pais e apresentou a profissão de cada um, né? Ela começou apresentando o pai dela, onde ela disse que o pai dela é o firefighter, que é um bombeiro, né? Então, nós vimos também, aproveitamos para revisar, né, o uso dessas palavras, daquelas palavras que nós aprendemos antes, o this e o that, lembram delas? Então, nós aproveitamos também na aula passada e já começamos a revisar sobre isso, né? Sobre esses dois usos dessas duas palavras. E nessa unidade nós começamos a aprender sobre o uso do he e do she, desses dois pronomes, tá certo? Então, nós vimos aqui, né, quando ela estava falando sobre os pais dela, e aí ela começou falando, ela falou, né, this is my father, he is a firefighter. Então, ela utilizou this porque, como nós aprendemos, o this nós utilizamos quando vamos falar de algo que está perto da gente, certo? Então, ela apresentou o pai dela, dizendo que o pai dela é um bombeiro. Depois disso, ela falou sobre a mãe dela, né? Ela utilizou that porque a foto da mãe dela não estava perto dela, né? Estava um pouquinho longe. Então, ela utilizou that. That is my mother. She is a chef, né? Então, ela falou também sobre a mãe dela, disse que a mãe dela é uma chefe de cozinha, né? Uma cozinheira. Depois ela falou sobre o irmão dela, né? That is my brother. He is a student and I am a student too. Então ela falou sobre o irmão dela, disse que o irmão dela é estudante e que ela é estudante também. Depois disso, vocês aprenderam algumas outras profissões também. E aí foi que nós começamos a aprender sobre o uso do he e do she, né? Então o he, assim como nós observamos a menina falando sobre os pais dela, nós vimos que o he nós utilizamos quando a gente vai falar do masculino. Então, toda vez que a gente for falar do masculino, né, como por exemplo, o pai, o irmão, o professor, o tio. Então, quando a gente vai falar sobre o masculino, a gente utiliza o he. E quando vamos falar do feminino, nós utilizamos o she, porque he significa ele e she significa ela. Então, nós vimos também algumas profissões aqui embaixo, né? Alguns jobs. E aí, vocês tiveram que completar utilizando o he ou she, né? Então, nós vimos aí mechanic, que é o mecânico, vet, que é o veterinário. Vimos também secretary, que é uma secretária, né? Engineer, engenheiro ou engenheira. Vimos também dentist, que tanto pode ser dentista como feminino quanto masculino. Vimos também doctor, que tanto pode ser ele quanto ela, né, também. Vimos também artist e bus driver, né? Então, nós aprendemos esses jobs. E na aula de hoje, aqui abaixo, vocês também terão alguns jobs, né? Esses jobs aqui abaixo. E vocês terão que ouvir a leitura de frases sobre cada uma dessas figuras. E aí vocês vão enumerar. Então, por exemplo, se na primeira frase eu falar sobre esse segundo homem aqui, esse homem aqui, se eu falar sobre ele, então vocês vão colocar o número 1 nesse quadradinho, né? Então, se ele for o primeiro, né, da frase que eu falar, vocês vão colocar o número 1 nesse quadradinho. E assim sucessivamente nos outros, tá certo? Vamos lá. Primeira frase, vou ler a primeira frase para vocês, tá certo? A primeira frase diz o seguinte: He is a doctor. He is a doctor. Então, vocês vão ter que procurar qual dessas seis figuras aí, né? Qual é o doctor desse daí, dessas seis figuras, e vão colocar o número 1 no quadradinho. A segunda frase de número 2. He is a driver.
He is a driver. Frase de número 3. He is a teacher. He is a teacher. Frase de número 4. He is an engineer. He is an engineer. Frase de número 5. He is a secretary. He is a secretary. E a última frase, frase de número 6. He is a firefighter. He is a firefighter. Se vocês perceberam, em todas essas figuras, a gente só vê homem, né? A gente não viu nenhuma mulher nessas figuras, não. Isso porque nas figuras anteriores, nós vimos também muitas mulheres, né? Nós vimos muitas mulheres aqui. E aqui nessas figuras abaixo, a gente só viu homem, né? Só viu falar do he. Então, só falou sobre eles, né? Profissões que também são exercidas pelas mulheres, né? Mas aí, nós vimos falar sobre eles, né? Então, nós utilizamos o he em todas essas frases, tá certo? Depois disso, na seção Let's Remember, vocês terão que reordenar essas palavras e escrever as frases. Então, nós temos aí as palavras que completam, que formam uma frase, só que elas estão embaralhadas. E vocês terão que ordenar essas palavras e completar a frase, né? Escrever a frase de uma maneira que ela fique correta. Então, nós temos aí na letra A is Dr. He. Então, vocês vão precisar ordenar essas palavras e escrever a frase certinha, né? Que frase será essa? Na letra B, nós temos is, that, she, a. Na letra C, dentist, is, a, he. Na letra D, am, she, artist, is. Na letra E, that, a, my, mechanic, is. Na letra F, secretary, my, is, a, mom. Na letra G, my, is, engineer, brother, am. E na letra H, a, my, chef, is, sister. Então, vocês vão ter que escrever essas frases bem certinho, tá certo? Aqui abaixo, para finalizar, nós temos aquela autoavaliação, né? Onde nós vamos, vocês terão que marcar um X em um desses 3 quadradinhos, né? Então, nós temos o primeiro quadradinho, que é o quadradinho do rostinho feliz, né? Da carinha feliz, esse do verde, que significa que vocês aprenderam o assunto estudado. A segunda, que significa um talvez. Eu não sei se eu aprendi, se eu fiquei com alguma dúvida. Então, se vocês estiverem com alguma dúvida sobre o assunto, se vocês não conseguiram entender totalmente o assunto, vocês vão marcar um X nesse daí. E a última, que é um rostinho triste, que significa que vocês não aprenderam. Mas eu acredito que todos vocês vão marcar no primeiro quadrinho, né? Porque eu sei que vocês aprenderam. Então, nós temos aí essa autoavaliação sobre essas 4 unidades que nós estudamos agora. Na unidade número 5, diz o seguinte: I can differ and use some vocabulary about the beach and the country. Então, nessa unidade 5, nós vimos coisas diferentes, né? Coisas que fazem parte da beach, né? Da praia, e coisas que fazem parte do country, do campo, né? Então, vocês viram ali algumas coisas, né? Relacionadas a cada um daqueles 2 lugares, e nós aprendemos o nome de cada uma delas, né? E como diferenciar as que fazem parte da praia e as que fazem parte do campo, né? Então, se vocês conseguiram aprender, se vocês conseguiram entender esse assunto, vocês vão marcar um X no primeiro quadrinho. Se ficaram com dúvida, vão marcar no segundo, e se não entenderam, vão marcar no terceiro quadrinho. Na unidade número 6, I can differ and use some vocabulary related to fruit and vegetable and use this and that.
Então, na unidade 6, nós aprendemos os nomes, né, de algumas fruits e alguns vegetables, né? Então, nós aprendemos os nomes de algumas frutas e alguns legumes. E aprendemos também, já começamos, na verdade, a aprender sobre o uso aí do this e do that, né? Então, lembrando, this quando algo está perto da gente e that quando algo está longe da gente. Na unidade 7, I can differ and use the name of some countries and ask and answer about nationalities. Então, nessa unidade 7, nós aprendemos os nomes de alguns países e algumas nacionalidades, né? Então, ali a gente viu os nomes de alguns países, vimos algumas coisas, e vocês tiveram até que pesquisar, né? Algumas coisas que eram muito comuns em alguns países. E vimos também como é que a gente fala sobre a nacionalidade de cada um, né? Então, nós aprendemos todos esses em inglês. E agora, na unidade 8, né, a unidade onde nós aprendemos sobre alguns jobs, né, alguns tipos de trabalho, de profissões. E aprendemos também, né, I can differ and use he and she, and use some jobs. Então, nós aprendemos as diferenças entre esses dois pronomes, né, entre o he e o she. He, quando nós estamos falando do masculino, e she, quando nós estamos falando do feminino, tá certo? E aí nós aprendemos esses jobs, né? Esses tipos de trabalho, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e entendido todos esses assuntos, tá certo? E assim eu finalizo a nossa aula de hoje, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Bye, bye!